Então você foi lá, encontrou a vaga dos seus sonhos, que você é um bom candidato para a vaga. Sabe o que acontece? Eu vou te mostrar o que acontece. Aí você olhou e falou: pô, sou um bom candidato, vou me candidatar. Abriu um outro site para você ter que preencher mais coisa para você se candidatar. Você se candidatou. Chegou à conclusão que sim, você é um bom candidato. E sabe quanto tempo o RH passou olhando para o seu currículo? Menos tempo do que eu gastei nessa introdução. Meu nome é Helios, eu sou gerente de uma multinacional, eu tenho mais de 15 anos de carreira, já entrevistei ao longo da minha vida pelo menos umas 1000 pessoas. E antes de vocês ficarem bravos comigo, tá aqui a matéria da Globo que fala que 30% dos recrutadores afirmam que eliminam um currículo em até 10 segundos, diz uma pesquisa. E aí se eu olhar aqui, ó, dá uma olhada nesse gráfico, tempo médio de avaliação do currículo. A maior parte dos recrutadores, ele leva até 29 segundos para analisar um documento. 29 segundos. É menos tempo do que eu gastei nessa introdução. Agora vamos falar uma outra coisa que é um outro problema grave de processo seletivo. Peguei emprestado o joguinho do meu filho aqui para ilustrar uma coisa, ó. Esse fantasma maior aqui, mais assustador, é a empresa. Esse fantasma menor aqui, insignificante para a empresa, é você, beleza? E aí é o seguinte, sabe quantas empresas relataram que tomaram ghosting, ou seja, que o candidato simplesmente desapareceu e não respondeu? Mais de 80%. E esse talvez seja um dos principais problemas dos processos seletivos na ótica das empresas. Por quê? Porque isso pode justificar a demora no processo seletivo e a falta de justificativa para quem está do outro lado da mesa. E aí, para lembrar, os fantasminhas de novo aqui, você precisa aproveitar os processos seletivos e entender a balança de poder. Se você está empregado, você está aqui em cima e a empresa está te buscando. Agora, amigo, se você está desempregado, só existe uma pessoa que tem o poder nesse jogo, e é a empresa. E é exatamente nessa situação que eu estava, e é com isso que eu quero falar com você. E aí, falando um pouco mais da minha vida. Num determinado momento, eu pedi demissão na empresa que eu trabalhava, e eu saí para poder espairecer um pouco a minha cabeça e fazer outras coisas, e eu me dar um sabático de alguns meses, para depois começar a procurar emprego no fim do ano. Isso era novembro, então era de 20 de novembro. Nesse feriado, então, eu fui para Curitiba, cidade incrível, maravilhosa essa cidade, e aí lá naquela cidade, a gente conversou com a minha esposa, eu tinha feito plano com ela, pô, vamos viajar pra tal lugar, vamos fazer isso, fazer aquilo, e depois a gente vê sobre essa questão de filho. Só que aí sabe de uma coisa? Ela já tava grávida. E ela não sabia, e nem eu. Mas a vida é assim, você recebe as coisas quando você, às vezes, está pronto pra elas, não quando você quer. Bom, então, fast forward, eu voltei da viagem, basicamente, eu não tinha plano de saúde, eu não tinha emprego, eu tinha uma economia que não era muito dinheiro pra época, e eu simplesmente, minha vida inteira foi virada de ponta cabeça, porque eu esperava que eu fosse passar em alguma vaga que eu tava aplicando, e aí, do nada, eu comecei a aplicar em várias vagas. Por quê? Porque eu tinha essa questão pessoal, que era uma questão muito séria pra mim. Eu ficava pensando o seguinte, poxa, e se acontecer alguma coisa com a minha esposa durante o parto? Como é que vai ser? Eu tinha um dinheiro guardado, eu conseguia pagar um parto particular, eu poderia depender do SUS. O que eu ia fazer? Eu decidi que eu queria ter uma empresa para ter um plano de saúde. Ponto. Aquela era a minha prioridade no momento. E aí, então, desde então, todos os momentos que eu tinha nas minhas manhãs eram basicamente entrar no LinkedIn, procurar vagas, e era isso. Ao longo disso, foi um processo que mexeu muito com a minha ansiedade. Por quê? Porque não é fácil você estar com a sua esposa grávida, você era o principal provedor da casa, minha esposa tinha um salário, quase um salário mínimo na época, e eu tinha basicamente que me virar, porque eu tinha um filho pra vir. Então, no meio disso tudo, eu tinha que lidar com a ansiedade dos processos seletivos e com a minha ansiedade pessoal também. Agora, eu anotei quantas vagas eu fiz numa planilha. Eu vou te mostrar um funil dessas vagas. Então vamos lá, ao longo desse meu processo todo, dessas minhas manhãs, ao longo de 3 meses, eu me candidatei em 362 vagas. Eu tenho uma planilha e tal, mas enfim, não vem ao caso. O funil é mais interessante. E aí tem um segredo que ninguém te conta sobre aplicar em vagas. Se você aplica numa vaga que já está aberta há muito tempo no LinkedIn, não adianta nada, tá? As vagas precisam ser abertas naquele dia ou naquela 2 ou 3 dias no máximo para você ter alguma chance de você conseguir uma entrevista. E aí lembrando aqui, eu tava falando que eu tava aplicando para vagas que eu era um bom candidato, que meu currículo tinha fit e que minha experiência também fazia sentido. 362 aplicações iniciais. Quantas vagas de fato eu fui passando, né? Vamos tirar isso aqui. Foram 138 entrevistas iniciais. Então significa que eu fiz 138 entrevistas com o RH. E aí, pode ser entrevista por telefone, vídeo, enfim, várias entrevistas. Foram 138 entrevistas com o RH. Ou seja, mais ou menos um terço aí,
conseguia falar comigo no RH. E aí, só um disclaimer aqui, gente. Eu estava aplicando para vagas que era da minha posição atual, ou seja, não eram vagas acima, e algumas vagas eram até abaixo, o que faz sentido, de fato, o RH bastante me ligar. E eu tinha uma baita de um currículo para aquelas vagas que eu estava aplicando. Então, fazia sentido essa porcentagem inicial aqui, mas eu sei que isso não é a realidade da maioria das pessoas. A maioria das pessoas, elas aplicam para qualquer vaga, e aí, disso, o número é muito menor do que vão te chamar para fazer uma entrevista. Você tem que aplicar, de fato, no que faça sentido, porque senão você vai perder tempo do empregador e seu. E era justamente isso que eu não queria fazer na época. Eu não queria perder tempo, eu não tinha tempo a perder. Beleza? Então, 138 entrevistas iniciais. E aí, quantas entrevistas se tornaram, de fato, entrevistas com os gestores, ou assim, com as pessoas que mandavam ali? Foram 46 processos finais. Então, daquelas 362 aplicações, eu falei com 46 gestores sobre essa vaga. E aí, dentre esses 46, tem algumas entrevistas que são em mais de uma empresa. Por exemplo, eu falei com uma empresa grande de rede de academias, e eu fiz naquela empresa 4 entrevistas. Inclusive, eu falei com o dono da empresa, uma pessoa muito legal, tá? E aí, teve uma outra empresa, que é uma empresa tech, de fazer coisas de academia, que eu não vou citar o nome, que eu fiz 8 entrevistas naquele processo, beleza? E aí, o que acontece? Se você colocar 46 processos finais, é um nível de ansiedade gigantesco que a gente tem que lidar. E aí, se a gente for brincar um pouquinho de porcentagens, desse aqui para cá, ou seja, de processos que eu falei de fato com quem poderia resolver, para as vagas que eu apliquei, a minha porcentagem foi de 12,7%. E eu sei que isso é acima da média de você, talvez, que esteja me ouvindo. E se eu pensar dessas 46 vagas para 138, sabe quanto isso dá em porcentagem? Isso dá cerca de 33% das vagas. Ou seja, aqui pouco mais de 10%, e depois que eu fiz uma filtragem já com o RH, 1/3 das entrevistas do RH eu estava passando. E aí, deixa eu te falar uma coisa, você acha que isso é bom ou ruim? Como é a sua relação com esses processos? Você, a cada 3 vezes você fala com o RH, uma vez alguém da empresa vai te ligar? Como é que funciona isso pra você? Me conta nos comentários como é que é a sua porcentagem, que eu quero saber. E aí, o que aconteceu no meio do caminho foi o seguinte: dessas 46 empresas aqui, algumas delas eu não queria trabalhar, mas eu precisava do emprego. Por quê? Assim, o meu currículo, ele estava muito indo numa onda mais startup e tal, e eu, com a minha cabeça nova de uma pessoa que queria ser pai, eu queria migrar um pouco de setor da minha carreira para ir para um setor maior. E aí, então, foi isso que eu fiz. Eu comecei a priorizar empresas multinacionais, e aí é por isso que os processos eram cada vez mais longos. Startup, em geral, o processo é bem rápido, tá? Em coisa de 1, 2 semanas, o pessoal já te liga, já sabe se você quer ou se você não quer e tal, e super funciona. Agora, multinacional, o negócio demora muito. Então, assim, quanto maior a empresa, maior o tempo que os processos demoram. Essa é uma regra de ouro nos processos seletivos. E aí, então, depois de todas as entrevistas, e fun fact, a empresa que eu fiz 8 entrevistas eu não passei, tá? Eu cheguei a receber 3 propostas. Legal. Quantos são 3 propostas, então? Se eu pegar 46 e tentar entender a porcentagem que eu tenho desse pedaço aqui, a gente está falando de pouco mais de 7%. Então, 7% das empresas que, de fato, eu cheguei a ter alguma chance, porque, na verdade, não eram 46, foram 46 entrevistas em pouco mais de 30 empresas, tá? 7% foi as empresas que, de fato, eu passei. Significa que a cada 10 entrevistas, só uma eu, de fato, conseguia receber uma proposta. Legal? E aí, se você pegar esse número aqui, dessas 3 propostas, e jogar nesses 362, o negócio é assustador. Significa que eu tenho menos de 1% de chance de receber uma proposta da vaga que eu me candidatei no LinkedIn. E aí, deixa eu contar uma coisa. No meio do caminho aqui, ó, eu comecei a fazer o quê? Acionar meu networking. Porque eu comecei a ficar desesperado, de fato. Porque, de novo, minha esposa estava grávida, eu não podia ficar desempregado, então o negócio tinha que fluir ali. E aí, no fim, esses 46 processos aqui tem muita influência do meu networking pessoal também. A gente pode falar isso no outro dia, mas me conta pra você. Você recebe alguma devolutiva do LinkedIn? Como é pra você isso? Porque normalmente pra mim, boa parte dessas 362 aplicações eu nunca recebi nenhum aqueles e-mail automáticos, sabe? Caro candidato, obrigado aí pelo seu interesse na vaga, não deu, foi dessa vez, tente de novo, enfim. E aí agora eu vou falar um pouquinho sobre as propostas que eu recebi, beleza? Lembrando, minha esposa estava grávida, eu realmente precisava do emprego, eu recebi 3 propostas. Isso é em salários reais do ano de 2020, tá? Antes da pandemia. E aí, esses foram as 3 propostas que eu recebi. Eu recebi uma primeira proposta para ganhar 15 mil
R$ 3.500 numa empresa de tecnologia. Eu recebi uma segunda proposta para ganhar R$ 9.000 na Ambev, a empresa antiga que eu já tinha trabalhado. Inclusive, essa foi pelo meu networking pessoal. Liguei pro cara, conversei com o cara, deu tudo certo lá. E aí depois eu recebi uma outra proposta para ganhar cerca de R$ 12.000 e trabalhar como coordenador financeiro na Johnson Johnson. Aqui meu cargo era gerente, aqui meu cargo era gerente e aqui meu cargo é coordenador. Sabe qual foi a empresa que eu escolhi? A Johnson Johnson. Entrei na empresa como coordenador. Mas isso é um papo para um outro dia de vídeo. Me conta aqui embaixo, como é que é a sua experiência com o processo seletivo? Você ainda acredita que de fato a gente vai lá no LinkedIn, põe lá o negócio, funciona e você recebe uma proposta? Ah, e assim, nem vamos falar da GUP, né? Pelo amor de Deus, a GUP parece que é o inimigo do bom senso. Enfim, se você gostou desse vídeo, ó, aqui em cima é um convite para você se inscrever no meu canal e aqui é um convite para você continuar vendo mais vídeos como esse. E aí no próximo vídeo eu falo sobre o porquê eu aceitei a proposta para ganhar menos do que uma proposta que eu já tinha recebido para ganhar um pouco mais. No caso eram R$ 3.500. R$ 3.500 para quem tem uma esposa grávida é bastante dinheiro, tá, amigo?